Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Inácio Santos e esse é o Fator X, nosso canal sobre X-Men. O vídeo de hoje é sobre o Professor X, Charles Francis Xavier, o fundador dos X-Men, idealizador dos X-Men e muito provavelmente o personagem mais importante de toda a franquia X. O Professor X foi criado em 1963 por Stan Lee e Jack Kirby. Sua primeira aparição foi no número 1 da revista X-Men Volume 1. Mas mesmo essa edição, com a sua estreia sendo tão importante, nós vamos nesse vídeo abordar mais as histórias que aconteceram antes da edição número 1 de X-Men. Retroativamente foram inseridas na cronologia sobre o Professor X vários fatos, muito sobre seu passado, sobre sua família, sobre sua vida. O próprio Stan Lee e o Jack Kirby fizeram isso já enquanto escreviam os primeiros números da revista. E nesse vídeo eu tentei organizar isso em ordem cronológica para apresentar para vocês. Bom, vamos começar falando da família do Xavier, que por si só é um imbróglio bem interessante. Sua irmã gêmea é Cassandra Nova Xavier, seu irmão de criação é Ken Marco Fanático, e seu pai trabalhou com o pai de Sebastian Shaw, com o pai de Carter Hickman, o Hazard, e com o próprio Nathaniel Essex, o Senhor Sinistro, em Alma Gordo. Bom, como se deu, né? Como esse parentesco e todas essas pessoas orbitando a família Xavier. O Brian Xavier e a Sharon Xavier, que são os pais do Charles, o Brian trabalhava em pesquisas atômicas em Alamogordo, quando foram feitos os primeiros testes com armas nucleares dos Estados Unidos. A Sharon, casada com o Brian, viajou com ele para lá para acompanhar as experiências e o trabalho do marido. E a equipe montada para que ele trabalhasse tinha principalmente o Dr. Kurt Mark, mas tinha outros cientistas que trabalhavam com ele no projeto, como o pai do Shaw, que eu já citei, o pai do Carter Hickman, e escondido ali no meio deles, se disfarçando, Nathaniel Essex, que é o Senhor Sinistro e que está vivo há muitos anos, desde a era vitoriana, e que tem, além de praticar eugenia, tentar gerar uma geração cada vez mais perfeita, segundo o seu ideal de homo superior, também, dentre essas gerações que ele molda, ele sempre escolhe um receptáculo para a sua consciência. O Senhor Sinistro, ele sempre transfere sua consciência para um novo corpo, porque ele não é imortal de verdade, ele só envelhece muito lentamente. Bom, aparentemente ele fez isso também com aquelas pessoas que estavam colaborando com ele no projeto. Então, quase todos os membros do projeto tiveram filhos mutantes, exceto o Dr. Kurt Marco, mas que quando se mudou para lá já tinha seu filho. Então, qualquer processo, qualquer infusão de DNA que o Sinistro tenha feito nele, como ele não teve filhos depois, não resultou em nada. Mas o Shaw é mutante, né? Seu pai trabalhava no projeto, o Carter Hick é mutante, seu pai trabalhava no projeto, Brian Xavier, filho do pai do professor Xavier, o Brian trabalhava no projeto, e o Essex lá orbitando eles, tentando produzir aquele que seria o mutante que serviria de seu hospedeiro no futuro. Disso, o casal Brian e Sharon tiveram filhos gêmeos. Na verdade, tiveram não, né? Conceberam filhos gêmeos. Por quê? Porque ainda na barriga, assim que os fetos desenvolveram os primórdios da consciência, a irmã, a menina, Cassandra Nova Xavier, as duas crianças ainda não nascidas já tinham nomes, se deu conta da existência do irmão e tentou matá-lo. No feto, ela já era aparentemente um ser maligno no momento de sua concepção. E o Xavier, que já tinha poderes psíquicos antes de estar inclusive completamente formado, reagiu e, ao dar um grito psíquico, provocou a queda de sua mãe de uma escada. E aí não fica muito claro se, quando do parto, Cassandra
veio ao mundo natimorta, ou se houve um aborto espontâneo apenas de um feto no momento daquela queda, que era o feto da Cassandra. Mas, no fim das contas, vivo, só nasceu Charles Francis Xavier. Ele até guardou essa memória, mas uma memória de quando era um feto, completamente escondida no fundo de sua mente, e só vem à tona quando é muito necessário, já quando do ataque de Cassandra Nova em Ilha de Extinção, saga que inclusive tem vídeo aqui no canal. Bom, nascido, Charles Francis Xavier começa a crescer e seus dotes psíquicos começam a surgir muito cedo. E já com ele pré-adolescente, o pai, o Brian, falece de maneira misteriosa. Em algumas revistas foi insinuado que o Kurt é o responsável pela morte prematura do pai do Xavier. O Kurt vai se aproximando da viúva e ela acaba se apoiando nele e eles acabam por ficar juntos e se casarem. E é aí que o Kurt Marco vai trazer seu filho para viver na Mansão Xavier, que é o Ken Marco, futuro fanático. E o Charles e ele vão ter uma relação bem turbulenta. O Charles até tenta acolher esse novo irmão, mas o Ken se ressente muito. Ele é um esportista e é também o típico valentão daqueles filmes da Sessão da Tarde. Ele não tolera o Charles e pior, ele já se ressentia do abandono do pai e percebe que o pai dá mais atenção ao Charles por ele ser mais inteligente. E também, né, ele não sabe, mas porque o Kurt já percebeu que o Charles é mutante e também tem um interesse científico no rapaz. Toda essa tensão vai crescendo até um dia em que, tirando satisfações, o Ken dá um tapa no laboratório que eles tinham na Mansão Xavier, onde o Kurt fazia alguns experimentos, provoca uma reação em cadeia com os produtos químicos que ele derruba e inicia um incêndio. E o Kurt, ao invés de salvar o filho, corre primeiramente salvar o enteado, mas volta a salvar o filho. Só que nessa ida e volta e ida de novo, ele inala muito gás carbônico e acaba por falecer. E suas últimas palavras também não são para o filho, são para o Xavier, prevenindo que se o filho percebeu com o Xavier, o filho Ken, percebeu o quanto o Xavier é especial, a vida do Xavier vai ficar muito difícil, para dizer o mínimo. Bom, apesar disso, os dois continuam crescendo junto, mas com mais o abismo entre eles aumenta muito com a morte do Kurt. O Kurt também diz que ele não é responsável pela morte do Brian, ao contrário do que dizem, e aí fica a nossa vontade de acreditar nele ou não. Bom, os dois crescem e se alistam para servir na Guerra da Coreia. O Charles já estava começando seus estudos em genética, interrompe para ir lutar a Guerra da Coreia e servir como militar, porque é obrigado a isso, e o Ken vai também. E num ataque aéreo à tropa americana na Guerra da Coreia, o Ken entra em pânico e decide desertar. E o Charles o persegue, tentando demovê-lo da ideia, porque ele vai sujar sua folha, vai ficar preso, vai ter várias dificuldades, e o Charles já percebeu que apesar do ataque aéreo, eles têm grandes chances de sobrevivência, inclusive de vencer aquela batalha. Mas o Ken não dá ouvidos a ele, corre e entra no que aparentemente é uma caverna. Só que essa caverna, na verdade, é nas ruínas de um templo, de um deus esquecido. E existe uma pedra no centro dela, com inscrições inteligíveis para outra pessoa. Mas parece que a pedra aguardava a vinda de alguém como Ken. E o Ken Marco, quando toca a pedra, entende completamente o texto que está escrito, consegue recitá-lo em inglês. E o Xavier ouve aquelas palavras e vê uma transformação se operando no Ken e percebe, pelo juramento que o Ken está fazendo ali diante da pedra, que é o juramento impresso na pedra, que ele vai se tornar uma outra coisa, que é o fanático. E percebe que não pode deixar o meio-irmão sair daquela caverna. Então ele atira para cima com seu fuzil e soterra os dois, mas ele, mais próximo da saída, consegue rastejar para fora, razoavelmente ileso, e espera ter impedido a criatura que o irmão se tornou de fugir e causar mal ao mundo. Infelizmente ele estava errado. Alguns anos depois, o fanático ia emergir daquelas ruínas. De volta à sua casa, pouco depois disso, a Sharon Xavier falece. O Xavier segue com sua vida sozinho, termina seus estudos em genética, faz seu doutorado, conhece a geneticista escocesa Moira McTaggart, com quem ele tem um relacionamento,
mas muito obcecado pela questão dos mutantes, por encontrar outros iguais a ele pelo mundo, ele afasta cada vez mais esse interesse amoroso e o relacionamento dos dois acaba por terminar. Charles, então, faz o que já tinha vontade de fazer e parte pelo mundo à procura de outros mutantes. E no Egito, ele vai encontrar a jovem que depois seria a Tempestade dos X-Men. Ela tenta bater sua carteira, ele usa seus poderes mentais para pará-la e já, mesmo ela sendo uma criança, pretendia recrutá-la, mas não pode fazê-lo porque ao usar seus poderes é detectado por um outro telepata muito poderoso, Amal Farouk, e que depois nós vamos saber também é o diretor da filial do Egito do Clube do Inferno. E o Xavier vai, assim que as duas mentes se tocam, o Xavier percebe que Amal Farouk é um ser de muita maldade, tem os mesmos poderes que o Xavier e os usa para que as pessoas sejam seus fantoches. Ele é um hedonista e não se importa em violentar a mente das pessoas para ter seus prazeres. E o Charles Xavier vai se encontrar com esse homem já decidido a enfrentá-lo e demovê-lo de seu modo de vida, mas sem grande expectativa. O confronto dos dois se dá no plano astral, uma luta entre duas mentes. Termina com a derrota do Amal Farouk. E é uma derrota tão violenta que o corpo do Amal Farouk não resiste ao trauma e morre. O Charles se levanta bem debilitado, mas segue com sua vida e percebe ali que cometeu sua primeira morte inadvertidamente, mas se consola em saber que deteve um monstro como Amal Farouk. Seguindo suas andanças pelo mundo, ele vai conhecer Gabrielle Hiller em Israel, vai conhecer também seu grande amigo, a pessoa com quem ele mais vai ter identificação no mundo inteiro, Eric Magnus Lencher, pelo menos é assim que o rapaz se apresenta, um jovem judeu. Eles infelizmente vão romper relações após começarem a amizade e se identificarem tanto, porque na questão mutante o Eric não concorda com o Charles sobre coexistência pacífica. O Eric insiste que se os mutantes quiserem não serem oprimidos pela humanidade, eles terão que dar o primeiro passo e dominar a humanidade primeiro. E por isso eles rompem relações. O Xavier continua com sua obsessão, então, mesmo estando muito apaixonado por Gabrielle Hiller, ele a deixa em Israel também, porque ele acredita que tem que prosseguir, tem que encontrar outros mutantes. E ao fazer isso, não sabe que Gabrielle Hiller está grávida. E ela também, depois, quando o bebê nasce, não o procura, vai procurá-lo muitos anos depois. Xavier segue com suas andanças e vai encontrar, então, procurando mutantes, o alienígena Lúcifer. Lúcifer é um alienígena que pode possuir corpos humanos. E é bem nebuloso o encontro e o confronto dos dois. Só foi narrado em flashback, sem imagens até hoje, e com muito poucas frases do Xavier sobre isso. Mas Lúcifer é o homem que vai partir a espinha de Charles Xavier e colocá-lo para sempre numa cadeira de rodas. Na verdade, é o universo Marvel e nada é tão para sempre assim, né? A gente já vai falar sobre isso também. Se recuperando, o Charles vai ser cuidado em um hospital, onde vai conhecer uma enfermeira, Amélia Vogt, vai iniciar um relacionamento e ela vai voltar com ele à América, viver na mansão Xavier. Charles não sabia que a Amélia Vogt é mutante e uma vez que ele não pode continuar suas andanças pelo mundo, ele começa a se dedicar ao projeto da máquina cérebro, supercomputador localizador de mutantes que vai ampliar seus poderes mentais e permitir encontrar outros como ele sem sair da mansão Xavier. Ele ainda não tinha partilhado desse projeto com a Amélia, ele não sequer sabia que ela era mutante, mas ela vai mexer em suas anotações, vai encontrar e vai romper com ele, vai acreditar que ele não se apaixonou por ela, que ele já estava manipulando e que foi com essa máquina, com um protótipo dessa máquina que ele a localizou. O Xavier tenta se explicar, ela não dá chance, o Xavier inclusive tenta entrar na mente dela, percebe o erro que está cometendo, não manipula somente para que ela fique, mas ela percebe a intrusão e aí o abandona de vez. Bom, sozinho,
Charles começa então a se dedicar mais à máquina cérebro e a vários outros aparatos. E pouco tempo depois funda os X-Men e reúne os 5 membros originais. O Scott Summers, o Ciclope, ele adota, o Ciclope estava num orfanato, para sair de lá precisava ser adotado, então o Xavier, para todos os efeitos, é pai legalmente de Scott Summers. Ele também, a Jean Grey, também vai ser trazida ao instituto para ser tratada porque ela está catatônica. Jean Grey viu os seus poderes telepáticos se manifestaram pela primeira vez no momento em que uma amiga morreu e ela acompanhou a morte dessa amiga com a sua mente dentro da mente da amiga que morria, e aí ela ficou presa e não conseguia voltar. O Charles vai libertá-la disso. E o Fera, o Homem de Gelo e o Anjo, né? Assim ele monta a equipe, os 5 X-Men originais. Os X-Men vão começar suas aventuras e vão voltar o Fanático, que vai se libertar da caverna. Muito mais para frente, os X-Men vão encontrar com o Clube do Inferno e o Sebastian Shaw, cujo pai era companheiro de trabalho do Charles Xavier, e vários outros, né? Os inimigos de Charles Xavier vão passar a ser os inimigos dos X-Men, inimigos muito importantes. O egípcio Al-Farouk volta como terrível Rei das Sombras. Xavier e ele iam ter um confronto terrível ainda, e os heróis mais poderosos da Marvel, Professor X. Eric Lencher, seu amigo, voltaria como Magneto. E o alienígena Lucifer também voltaria a enfrentar os X-Men após aleijar Xavier. Não só isso, os amores do Charles Xavier também vão voltar. Então nós vamos rever várias das personagens nas revistas dos X-Men fazendo suas aparições, e vamos ver que no passado elas foram as mulheres da vida do Charles Xavier. A Dra. Moira McTaggart reapareceria como diretora do Centro de Pesquisas Genéticas da Ilha Muir, na Escócia. Gabrielle Haylor também voltaria e apresentaria o filho que teve com Xavier, Legião, mutante superpoderoso e esquizofrênico. A própria Amélia Vogt reapareceria como membro dos acólitos de Magneto. À frente dos X-Men, o Charles Xavier sempre fez de todo o esforço para manter a aparência de um mártir abnegado, uma pessoa completamente dedicada à causa mutante e também uma pessoa muito bondosa, mas a verdade é que ele tem um comportamento tanto quanto obsessivo, e isso fez com que ele cometesse vários erros na condução dos X-Men e vários erros que ele manteve ocultos dos X-Men. Então eu vou citar alguns aqui apenas, porque muita coisa foi inserida no passado do Xavier a respeito disso. Então, primeiro, quando recrutou os 5 X-Men originais, o Charles recrutou uma 6ª X-Men, a Tessa, que hoje age com o codinome Sábia, que ele infiltrou no Clube do Inferno para vigiar Sebastian Shaw. E ela inclusive chegou a lutar com os X-Men sem contar que era uma infiltrada de Charles, e o Charles nunca contou aos X-Men que deveriam ter cuidado com aquela gente infiltrada para não feri-la, porque era um deles. Isso só foi revelado muito tempo depois. Na saga Massacre também dá para entender que a morte do Mímico, um membro que participou dos X-Men originais durante algum tempo e foi dado como morto, foi simulada pelo Xavier, porque o Mímico é encontrado numa instalação de amigos do Xavier, uma instalação de geneticistas, onde aparentemente o Xavier deixou ele aos cuidados deles durante a saga Massacre. E nós vamos saber também que quando os X-Men originais desapareceram em Krakoa, Ilha Viva, Charles Xavier recrutou uma equipe antes da equipe que nós conhecemos, a equipe que apareceu em Giant Size X-Men, que são alguns dos X-Men mais populares de todos os tempos, como Wolverine, Tempestade, Noturno. Ele recrutou uma equipe antes que tinha inclusive o irmão do Ciclope, que o Ciclope sequer sabia que existia, que não é o Destrutor, um terceiro irmão do Ciclope, e que essa equipe se perdeu em Krakoa, mas libertou o Ciclope. Foi assim que o Xavier recrutou então a equipe, que tem o Wolverine, a Tempestade e os outros, mas ele manipulou as memórias do Ciclope para que o Ciclope não se lembrasse que o Xavier era responsável pela morte de seu irmão, de outro irmão seu, que ele sequer sabia que existia. Isso também veio à tona muito tempo depois com a vingança desse irmão que não havia morrido, na verdade, ao contrário do que pensava o Xavier. Em outro momento, o Xavier, ao interagir com os Shi'ar, vai se apaixonar por Lilandra Neranani, a imperatriz de Shi'ar, e vai ser presenteado com muito
da tecnologia dos Shi'ars. E com essa tecnologia ele vai mudar completamente a Mansão Xavier para poder treinar melhor ainda os X-Men. E ao instalar a Sala de Perigo, ele já havia criado uma versão da Sala de Perigo que tinha armadilhas, equipamentos, mas essa é holográfica, essa tem uma tecnologia que usa luz sólida, usa várias coisas que não existem no nosso mundo. Ele percebe que ela é consciente e, de acordo com seus ideais, ele então deveria libertá-la. Ao invés disso, ele acha que é um preço a se pagar manter uma forma de vida, mesmo que tecnológica, mas consciente, escravizada para treinar o seu grupo de super-heróis. Isso também é outra das bombas que mais no futuro vai explodir na cara de Charles Francis Xavier. Bom, depois também tem o retorno de sua irmã e vários dos personagens que eu já disse voltam ao longo das aventuras dos X-Men. Charles Xavier, por fim, chega a voltar a andar com a tecnologia do Império Shi'ar. Ele tem sua mente transplantada por um clone criado pelo Império Shi'ar após seu corpo sofrer infecção pela raça alienígena ninhada, que parece muito com os aliens de Alien Oitavo Passageiro. Vai voltar a andar. E em Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, o Professor X, ele vai ter um dos seus confrontos mais importantes com o Rei das Sombras e vai voltar a ficar paralítico. Vai voltar a andar de novo, vai ficar paralítico de novo. Isso acontece várias vezes, não vou nem elencar todas as vezes aqui. Mas, por fim, o Xavier deixa os X-Men sob controle do Ciclope e meio que se aposenta. E a gente fica sabendo outro dos seus segredos, que ele faz parte de uma organização composta pelo Homem de Ferro, pelo Namor, por heróis que moldam o destino dos outros heróis, que se autodenominam Illuminati. E, movido por esses Illuminati, durante o confronto dos X-Men com os Vingadores, o Xavier vem para tentar chamar o Ciclope de volta à razão, porque o Ciclope, na visão do Xavier e dos Illuminati, estava errado naquele conflito. E contrariado por aquela que é a sua figura paterna, e embebido de muito poder, o Ciclope naquela época estava possuído pela Fênix, o Ciclope acaba surtando e matando o Charles Xavier. Depois disso é preso por isso, e aí tem todos os desdobramentos que nós vemos nas revistas X-Men na Nova Marvel. Xavier permaneceu morto, inclusive foi visto até sua alma no céu numa aventura dos X-Men, numa aventura dos X-Men que envolve o retorno do Noturno. Mas, recentemente, no último volume publicado em português de Surpreendentes X-Men, nós vimos que um fragmento da mente do Xavier estava viva no plano astral, onde era mantido, inclusive, prisioneiro pelo Rei das Sombras. E os X-Men conseguiram libertar esse fragmento da mente do Xavier, e mostrando mais uma vez uma faceta duvidosa da sua personalidade, creio eu, que seja inclusive por ser um fragmento que não tinha toda a moralidade do Xavier, porque apesar dos erros que ele cometeu, ele nunca tinha feito nada tão grave. Mas na hora que os X-Men voltam do plano astral, a mente do Fantomex fica no plano astral para que o Xavier possa voltar em seu corpo. E aí nós temos, a partir de então, um Xavier muito mais jovem, que se autodenomina X, e que vai apagar da mente dos X-Men que se envolveram naquela missão de que ele voltou. E até o momento, nas histórias em quadrinhos traduzidas para o português, esse X ainda não se revelou. Ele chegou a ter mais uma missão onde ele venceu definitivamente o alienígena Lúcifer. Alguns X-Men participaram dessa missão e ele de novo apagou suas memórias de terem no visto vivo. E ainda não chegou em português, mas esse personagem vai ter grande importância no próximo arco escrito por Jonathan Hickman, que nós estamos esperando ansiosamente ser traduzido. Bom, a família do Xavier, nesse meio tempo, cresceu também. O Xavier tem outros filhos além do Legião. Nós vamos falar. No casamento com Lilandra, nasceu a jovem Cassandra, herdeira do trono Shi'ar, e recentemente nós ficamos sabendo que ele teve um casamento secreto com Mística, do qual nasceu o jovem Xavier que voltou do futuro e é inimigo dos X-Men. Era isso. Esse é o resumo do que foi a vida de Charles Francis Xavier até sua morte e retorno, suas duas mortes, seus dois retornos, né? Porque tem aquela clonagem também depois da infecção da ninhada. Esses são os principais detalhes. Eu pulei algumas coisas que eu já falei em outros vídeos, como a infecção pelas memórias do Magneto e a criação do Monstro Massacre, ou quando Cassandra Nova fez sua vingança e trocou de corpo com ele, porque isso você encontra nos outros
vídeos do canal, e eu vou fazer uma playlist do Xavier aqui, como já fiz de outros personagens, para que vocês possam se orientar. No mais uma vez agradeço a audiência de vocês. Peço que, se você gostou do vídeo, curta, o compartilhe. Se você é inscrito, ative o sininho. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho também, para que vocês possam receber mais vídeos do canal sempre que eles forem produzidos. Nós fazemos os vídeos aos domingos sobre as sagas dos X-Men e no meio da semana sobre personagens individuais como o Professor X, como esse vídeo aqui. É isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.